O capítulo começa quando Arif se levanta da mesa e sai do apartamento de Seida. Ele vai até seu apartamento e pede ao pai que o deixe em paz. Arif começa a se desesperar ao se lembrar do primeiro beijo que deu com Bahar e do momento em que a pediu em casamento. Arif anda por toda parte e começa a chorar. Ele finalmente olha pela janela e não consegue parar de pensar porque não consegue acreditar que Bahar e Sarp moram juntos. Nizam e Doruk se preparam para dormir, mas antes disso Doruk pede à mãe que abra a caixa que lhe enviaram. Sirin sorri e diz que é uma ótima ideia. Ela mesma vai até a caixa e a deixa na frente de Bahar. Quem sabe eu deveria abri-lo de uma vez por todas. Ela retira o laço da caixa e ao abri-la percebem que não se trata de um vestido de noiva, é um tradicional traje infantil para a cerimônia de circuncisão. Doruk, muito feliz e animado, diz que seu tio Nezir lhe enviou o terno e o veste. Bahar fica um pouco confuso e Sirin para de sorrir ao ver que não é o que ela esperava. Todos permanecem em silêncio observando quão pouco Doruk gosta de seu traje. Por outro lado, vemos Peril entrando no quarto onde está seu pai. Ela procura seu telefone em todos os lugares e não consegue encontrá-lo. Sua pede que ele não procure, pois mandou consertar porque viu que estava com a tela quebrada, então ele lhe dará uma nova e melhor. Peril com raiva pergunta por que ele pegou o celular dela sem permissão. Ela tem coisas lá que precisa com urgência. Sua pergunta o que ela quer daquele telefone se ela acha que quer apagar vestígios do passado. Peril confessa que lá ela tinha as fotos que Sirin tirou dela e de Sarp. Surpreso, sua pergunta por que você quer essas fotos, talvez ele as mostre para Bahar. Peril permanece em silêncio. Ao mesmo tempo, na casa de Atice, Sirin entra no quarto de Vil pedindo secador de cabelo, mas Vil responde que não o tem. Ela a interrompe e pede a Sirin que não vá embora. Sirin, sorrindo, diz a ele que sabia que ele voltaria para ela implorando por dinheiro como fazia antes, e Vil diz que isso não é necessário. Na verdade, ele agora lhe dará 20.000 liras sem objeção. Do contrário, você perderá Henry para Seida. Sirin diz a ela que ela não acha que isso vai acontecer, já que Henry nunca notaria uma mulher como Seida que não tem classe nenhuma. E Vil pergunta se ele também não faria isso ao descobrir que é o pai do filho de Seida. Sirin fica surpreso, mas logo começa a rir e pergunta a Vil se ele acredita seriamente que quem ele realmente se importa é Henry. E Vil olha para ela confuso e pergunta se ela está pensando em ir atrás de Sarp novamente. Sirin acena com a cabeça. Na mansão de sua o homem traz o telefone antigo de Peril e também um novo. Peril pega seu celular antigo e procura rapidamente as fotos. Ela vê que eles ainda estão lá e começa a transferi-los para o novo celular. Sua pergunta o que ela quer alcançar com tudo isso, ela pensou que já havia desistido do Sarp. Peril começa a chorar e gritar dizendo que sente uma grande raiva dentro de si. Tudo que ele consegue pensar é que se sente contra Sarp, contra Bahar e contra todos. Ela quer mandar essas fotos para Bahar e arruinar completamente a vida deles, porém depois de um momento, ela se sente e diz que sabe tudo o que eles passaram e fica com vergonha de pensar em enviar aquelas fotos. Ele sabe que sua raiva retornará e não sabe se está enlouquecendo. Sua abraça e implora que apague aquelas fotos, mas Peril diz que não. Ela sabe que não é bom que Sarp e Bahar tenham um relacionamento ruim porque ele voltaria e eles teriam Nezir como inimigo novamente. Ela se levanta, mas sua impede e pede que ela esqueça Sarp. Ela deve pensar apenas nos filhos e em si mesma. Peril olha para ele com tristeza e depois vai embora. No dia seguinte, sua entrega um documento a Munir e diz-lhe que Sarp deve assiná-lo e depois levá-lo ao notário para fazer as respectivas transferências. Munir pergunta se ele vai deixar Sarp sem nada e sua diz que sim, ele ficará sem um tostão por ter machucado tanto a filha. Ele pergunta a Munir se ele tem alguma objeção a isso e Munir diz que não, embora ambos saibam que o dinheiro de Sarp foi ganho por ele mesmo através de seu trabalho e sua não precisa dele. O velho careca diz a ele que é exatamente disso que se trata, tirar de Sarp algo que ele precisa. Ele ordena que Munir não se volte contra ele, pois não deixará sua filha viver na miséria por causa de um homem que a abandonou. Peril entra na sala, cumprimenta o pai e entrega um envelope a Munir. Ela manda que ele leve para Bahar, sua pergunta se é dinheiro, mas Peril diz que não e pede que ele não interfira mais na vida dela. Ela ordena que Munir não saia até ver que Bahar abriu o envelope. Munir obedece.
Nezir está no jardim arrumando algumas flores e olha para o pátio onde estão vários jogos que ele instalou para Nizam e Doruk. O gangster olha para eles com nostalgia enquanto se lembra de uma noite em que estava na sala olhando um álbum de fotos. Doruk se aproximou dele para vê-los juntos e disse que ele não tinha nenhuma foto com seu pai Sarp, enquanto sua irmã tem muitas. Ela não tem porque o pai dela morreu antes de ele nascer, mas depois ele voltou para a vida, assim como seu filho Mert pode retornar. Nezir olhou para ele com lágrimas nos olhos. Doruk pegou um porta-retratos e disse a Nezir que quando ninguém estava olhando, ele tirou a foto de seu pai. Disse que sentia muita falta dele e o beijou. Nezir começou a chorar incontrolavelmente e Doruk enxugou as lágrimas. O garotinho disse para ele não chorar ou seu filho não voltaria. Nezir apenas disse que tentaria sorrir a partir de agora. Eles continuaram olhando o álbum e Doruk apontou para a foto de Mert no dia de sua circuncisão. Ele estava usando um lindo terno para a cerimônia e Doruk disse que era um terno muito lindo. Nezir perguntou se ele já tinha feito uma cerimônia e Doruk respondeu que não, mas um dia ele teria uma. Nezir perguntou o que ele queria de presente para aquele dia e Doruk pediu-lhe um terno tão lindo quanto o de seu filho no dia de sua cerimônia. Nezir disse que tudo bem e Doruk cobriu seu rosto com beijos de gratidão. Então Doruk voltou para sua mãe e Nezir, chorando, beijou a foto de seu filho, assim como Doruk fez. Ele então chamou um guarda e ordenou que Azim fosse ao seu escritório. Como podemos ver, o motivo da libertação de todos em sua casa foi de Doruk. Nezir decidiu que o menino tinha o direito de crescer com o pai. Nezir olha para o parque infantil e repete as mesmas palavras. Pede que voltem, pois sente muita falta deles. Sarp, Bahar e Atice saem com as crianças da casa. Bahar pergunta se não vão pegar táxi, mas as crianças dizem que viajaram de ônibus e preferem assim. Bahar, surpreso, diz que está bem e junto com Atice se despedem dos filhos. Sarp caminha com os filhos para levá-los à escola e Doruk diz ao pai que ele é muito mais bonito do que ele porque seu rosto é liso e ele não tem barba. Nizam conta que seu irmão sempre reclama quando Arif o beija porque sua barba também coça. Sarp apenas fica pensativo e Nizam se sente mal por ter nomeado Arif. Sarp para e pede aos filhos que não se sintam culpados por terem pessoas que amam. Ele não ficará bravo porque sentem apreço por Arif. Os filhos o abraçam e continuam caminhando. Enquanto isso, Bahar e Atice caminham até uma avenida e param para esperar o ônibus. Bahar diz à mãe que agora terá que organizar a cerimônia de circuncisão de Doruk, que é cara. Atice pede que ele não se preocupe com isso. Além disso, ele deve aproveitar o fato de Sarp ter dinheiro para poder ajudá-lo na preparação de tudo. Bahar se lembra de quando seu filho ficou muito feliz ao receber o terno de Nezir. O garotinho se olhou no espelho e contou tudo a todos ele queria para sua festa. Atice e Bahar entram no ônibus e se sentam. Atice diz à filha que vai contar algo a ela e espera que ela não fique com raiva. Se ela quiser tentar um relacionamento com Sarp novamente, ela deveria apenas fazer isso e não se sentir envergonhada com os outros. Cada pessoa tem sua história, então cada pessoa é a única que pode julgar suas ações e escolher o caminho de sua felicidade. Bahar não fala nada. Atice deixa claro que tem um grande apreço por Arif, mas ao ver os filhos tão felizes com o pai, ela não consegue deixar de pensar nisso. Ela pede que ele pense bem e tome a melhor decisão. Se ele quiser continuar seu relacionamento com Sarp, que assim seja. Bahar apenas olha para a mãe e se apoia pensativamente em seu ombro. Enver está em casa cuidando novamente de seu negócio de alfaiate e tirando medidas para um vizinho. Sirin o cumprimenta e diz que irá à cozinha preparar os bolos para levar ao refeitório. O vizinho pergunta a Enver quem é o homem que está hospedado em sua casa há alguns dias, pois todos estão curiosos. Enver olha para a cozinha esperando que a filha não esteja ouvindo e diz que é o genro, marido da filha mais velha. O vizinho pergunta se o marido de Bahar não morreu. Enver responde que voltou e é uma história um pouco complicada. Sirin calça os sapatos, se despede e sai de casa. Enver recebe um telefonema de Arif, que lhe dá a boa notícia de que recebeu uma encomenda de camisetas e querem que ele seja o alfaiate que as confecciona. Enver, muito feliz, agradece e desliga a ligação. Arif pensativamente diz a um de seus amigos que Bahar e Seida estão trabalhando e Enver precisa de ajuda para trabalhar. Seu amigo lhe diz que o importante é que ele tenha um emprego e que ele vai dar um jeito. Henry chega ao refeitório e vê Bahar trabalhando na caixa registradora.
Bahar diz a ela que ela gostaria de fazer outra coisa, porque não há muitos clientes e ela não quer apenas ficar sentada ali. Henry diz que está tudo bem e então ele pode servir nas mesas e ficará no caixa. Atício cumprimenta e pergunta para quem são as flores que ele carrega nas mãos. Ele responde que não são para ninguém, comprou para colocar nas mesas, entra na cozinha e pede a Seida que as organize nos vasos. Seida diz que ele está bem e pergunta o que ele fez ontem, pois ela sabia que era a cidade. Henry se aproxima dela e diz que só foi fazer negócios, embora não tenha corrido muito bem. Ele diz que embora ela não o quisesse, ela ainda foi visitar a mãe, mas ela não estava em casa, ela estava no hospital com um filho porque ele estava com febre. Seida, assustada, pergunta o que ele quis dizer e ele rapidamente pega o telefone dela e liga para a mãe, mas ela não atende. Henry pede que ele se acalme, pois isso acontece com todas as crianças e se fosse algo mais sério com certeza contariam para ele. Seida o encara e diz que eles não fariam isso. Henry empresta o celular para ele ligar e a mãe de Seida atende. Ela apenas exige que ele mande dinheiro e avisa que Arda teve alta. Desligando imediatamente a ligação, Seida conta a Henry o que lhe contou e diz que espera que ele esteja bem. Henry se aproxima de Seida e pergunta seriamente por que ela não havia contado a ela que Arda era seu filho. Seida começa a chorar e diz que não fez isso porque não quer explicar a ninguém porque ela não mora com ele, eles são assuntos privados. Henry pergunta por que ela esconde o filho e Seida responde que às vezes é preciso fazer isso. Henry não diz mais nada e sai da cozinha. Por outro lado, vemos Sarp e Munir saindo do cartório. Sarp diz que voltou a ser um homem pobre e olha em uma vitrine uma nova máquina de lavar louça, a mesma que gostaria de comprar para Enver e Atice. Munir lhe oferece uma carona em seu carro. Chegando lá, Munir informa que Su usará todo o seu dinheiro para Peril e os filhos. Sarp diz que pelo menos não se sentirá em dívida com eles. Além disso, deveriam ficar gratos só de pensar onde estavam há alguns dias, trancados em um quarto com todas as necessidades. Depois de tudo que passou, ele não se importa com dinheiro. Munir conta que Peril mandou um envelope para Bahar, mas talvez ele possa entregá-lo. Sarp diz que sim, pega o envelope e olha para ele. Ele então diz a Munir que não pode arriscar e abre. Não sabemos o conteúdo do envelope, mas Munir e Sarp se entreolham surpresos. Sarp pede que ele pare e Munir pergunta por que eles estão parando ali. Sarp diz a ele que está à sua antiga loja. Vemos que ele olha feliz para a loja de equipamentos esportivos que administrava anos atrás e entra no local. Sirin entra na cozinha do refeitório com os bolos. A mulher louca e ondulada encara Seida e diz que ela trabalha tanto como se fosse problema seu. Seida não responde nada, mas Sirin, sorrindo, pergunta por que ela não lhe conta que este negócio, embora não seja dela, pertence ao seu filho. Seida fica maravilhada e seus olhos se enchem de lágrimas sem conseguir dizer uma palavra. Sirin pega uma das flores que Henry trouxe sorrindo, sai para o refeitório. Ela coloca a flor no cabelo e se despede de Henry que vai até a cozinha e pega o buquê de flores, mas encontra Seida sentada no chão. Ele pede a Bahar que cuide dela e persegue Sirin para lhe dar as flores. Sirin apenas agradece pegando-as nas mãos e vai embora. Bahar entra na cozinha e pergunta a Seida o que há de errado. A loira olha para ela com raiva e grita com ela enquanto a acusa de ter contado a Sirin que o pai de Arda é Henry. Não poderia ter sido mais ninguém, porque o único que ele contou foi a ela. Bahar tenta explicar que nunca disse nada, mas Seida pede que ele vá embora e diz que nunca mais quer vê-la ou falar com ela. Bahar não tem escolha a não ser sair da cozinha e decide ligar para Arif, que ao ver a ligação de Bahar pensa por um momento e decide não atender. Atice está ao seu lado e recebe um telefonema de Enver que lhe conta a boa notícia de que Arif o informou que tinha um grande pedido de camisas. Atice conta a mesma coisa para Bahar. Ela se pergunta por que Arif falou com Enver, mas ele não respondeu. Depois de um momento, Atice pergunta à filha o que está acontecendo com Seida. Bahar diz a ela que Sirin descobriu a paternidade de Henry e Seida a culpa por ter contado a ela, mas ela só contou a Arif. Atice confessa que ela também sabe disso porque Arif contou a Enver e ele contou a ela, mas ela não entende como Sirin sabe disso. Bahar fica triste porque Seida a odeia, mas lembra que ela deve ir até Kisme para prestar depoimento. Ela pede permissão ao homem para se ausentar do trabalho. Quando Sirin chega em casa, mostra ao pai o buquê de flores que Henry lhe deu. Ele diz a ela que ela deveria considerar seu relacionamento com ele. Ele é um bom homem,
mas não gosta que a família se envolva no trabalho e no relacionamento deles. Sirin pergunta se é por isso que ele quer que ela termine com ele, ou melhor, é porque Henry é o pai do filho de Seida. Ela diz a Enver que terminará com ele de qualquer maneira. Se é isso que ele quer, Enver fica surpreso. Sirin entra em seu quarto e vê que Henry está ligando para ela, mas ela decide não atender. Munir entra no escritório de Sua e ao lhe entregar os papéis do cartório, informa que todos os bens de Sarp foram transferidos para seu nome. Sua diz que está bem e também avisa a Munir que tem boas notícias. Há poucos minutos recebeu um telefonema de Sarp, que lhe pedia que agradecesse a Munir por toda a sua ajuda e que desse dinheiro lhe desse 100.000 liras. Munir, surpreso, diz que não sabia de nada, mas Sua pede que ele não se preocupe e que lhe dará esse dinheiro em troca de nunca perder a lealdade. Munir agradece e sai do escritório. Bahar vai até o refeitório de Arif e o cumprimenta. Arif olha para ela com raiva e pergunta o que ela quer. Bahar diz que ela estava preocupada porque ele não atendia suas ligações. Ela achava que ele não queria saber nada sobre ela. Bahar pergunta se ela fez algo que o machucou. Arif responde que sabe que é uma pessoa insignificante para se sentir magoado. Bahar pergunta o que ele quer dizer e Arif com raiva diz que não entende quem ele é para ela, seu amigo, seu vizinho, outro estranho ou seu amor. Ela nem consegue olhá-lo nos olhos, enquanto ele não hesita em dizer o quanto a ama. Ela não pode ousar morar na mesma casa que o ex-marido e ir até lá dizer-lhe que está preocupada. Bahar diz-lhe que compreende, mas não pode dar-lhe uma resposta agora. Se tiver que decidir entre o bem-estar dos seus filhos e as suas necessidades, então ele escolhe os seus filhos e assim será sempre. Bahar se vira e sai do refeitório. Ambos estão completamente arrasados por não conseguirem ficar juntos. Por outro lado, Sarp chega da escola com os filhos e cumprimenta Enver. As crianças entram na sala e Enver pergunta a Sarp se ele está com raiva. Sarp responde que não e diz a Enver que está um pouco cansado porque estava ocupado participando de entrevistas de emprego. O bom é que ele já ganhou um para o mês que vem e por enquanto quer ficar com os filhos. Além disso, ele começará a procurar um lugar para morar. Enver pergunta se ele se divorciará de Peril. Sarp responde que, na verdade, legalmente Sarp Sesmeli nunca foi casado com ela. Porém, ela deve ter o cuidado de colocar os filhos em seu nome. Enver sorri e diz que está tudo bem. Bahar encontra sua mãe saindo do refeitório. Os dois voltam para casa. Atice pergunta à filha por que ela parece triste. Bahar conta o que aconteceu com Arif. O relacionamento deles acabou porque ela não pode forçá-lo a esperar por ela sem saber quanto tempo. Atice pergunta se ela escolheu Sarp então, mas Bahar responde que ela não escolheu seus filhos. Eles estão chegando em casa e Atice diz a ele que não acha que eles continuarão trabalhando com Henry quando ele descobrir a verdade, ele com certeza irá demiti-los. Bahar pede que ele não se antecipe aos fatos. É melhor ver o que acontece. Os dois entram em casa e Bahar diz que esqueceu de comprar o pão, então sai novamente. Enver diz a Atice que ele deve contar algo a ela, mas sua esposa pede que ele espere e vai até a cozinha procurar Sirin. Atice pergunta diretamente à filha quem lhe disse que Henry é o pai do filho de Seida. Sirin apenas olha para ela e responde que foi Ivil. Atice vai ao quarto de Ivil e pergunta como ela descobriu a verdade sobre o filho de Seida. Ivil confessa que ouviu ela e Enver conversando sobre isso na casa. Atice com raiva pergunta se é assim que ela aprecia a confiança que eles deram. Ela a chama de traiçoeira. Ivil pergunta se ele precisa sair de casa e Atice diz que sim. Ivil olha para todos e diz que nunca gostou de morar naquele lugar horrível. Porém, ele não irá a lugar nenhum até que Sirin lhe pague o que lhe deve pela pulseira, que é bastante dinheiro. Sirin nervoso diz que não deve nada a ele, então pega a mala de Ivil e manda ela ir embora agora. Enver grita para a filha calar a boca e pede para Ivil continuar falando. Ivil conta o que fizeram com a pulseira de diamantes. Eles concordaram em dividir o dinheiro, mas Sirin ficou com tudo. E se você não acredita nela, pode conferir a bolsa dela, já que ela guarda todo o dinheiro lá. Ao verificar sua carteira, Enver percebe que Sirin tem várias notas e pergunta de onde você tirou esse dinheiro. Ela responde que é o que sobrou do dinheiro de sua. Enver encontra um cartão e diz que nem sabia que sua filha havia aberto uma conta no banco. Sirin avisa que a conta está vazia, mas Enver exige que ele veja sua conta no computador.
Sirin, muito nervoso, obedece e Vil mostra-lhes o tesouro que Sirin escondeu no banco. Ela lembra que não irá embora até que lhe deem sua parte. Enver, muito decepcionada, ordena que Sirin transfira sua parte para Vil e sai da sala. Atice apenas olha para a filha. Bahar está voltando para casa e seus filhos junto com Sarpa a alcançam e a cumprimentam enquanto brincavam no parque. Sarpa entrega a Bahar o envelope que Peril lhe enviou. Bahar abre e vemos que é um convite para o aniversário de Ali e Omer. Os filhos pedem que ele os deixe ir e Bahar apenas diz que irão com o pai. Eles continuam andando e ao longe veem que em frente à casa de Atice e Vil está colocando suas malas em um táxi. No pátio, Atice senta-se ao lado de Enver e pergunta o que ela está pensando. Enver diz a ela que não entende como alguém pôde dar a Sirin um presente tão caro como aquela pulseira de diamantes, e o pior é que não sabem por que ela fez isso em troca. Enver fica tão decepcionado que diz à esposa que pela primeira vez na vida quer morrer e se livrar de tudo de uma vez. Eles ouvem Bahar e sua família chegarem em casa e Atice se levanta para cumprimentá-los. Ela encontra Sirin na porta, que diz querer pedir desculpas ao pai, mas Atice não deixa e ordena que ela o deixe em paz. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!